Olá, caríssimo aluno, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós estudaremos as propriedades semânticas, que são as tautologias, contradições e contingências. E também estudaremos o método de demonstração por redução ao absurdo. E vamos começar aqui por tautologia. Tautologia, gente, é uma propriedade, certo? Onde uma proposição composta, ela vai ser sempre verdadeira, tá certo? Quaisquer que sejam as proposições ali simples componentes, tá? Então a gente já vai começar aqui a partir dessa definição, a gente já vai ver um exemplo. Então, exemplo, a fórmula é tautológica, certo? Então está sendo aí afirmado, né? Comprove tal fato fazendo uma tabela verdade. Então, se de fato essa fórmula aqui for uma tautologia, ao concluirmos a construção da tabela verdade dela, nós teremos a última coluna ali com tudo sendo verdadeiro, tá? Então vamos começar aqui. Vamos trazer aqui a proposição toda para cá, certo? P ou. Eu vou fazer desse modo aqui que a gente acaba ganhando espaço aqui na construção da tabela, certo? Então cada proposição e conectivo vai ficar ocupando aí uma coluna, tá? E aí a gente começa colocando os possíveis valores, né? As possibilidades de valores lógicos para P e Q. Vamos lá, vamos lembrar, né? As possibilidades iniciais, então, eu posso ter o PV e o QV também. Posso ter o PV e o QF. Como podemos ter o PF e o QV? Ou ambos falsos, certo? Ou ambos falsos. Então, o primeiro que a gente vai resolver, qual vai ser? Qual que vocês acham aí que vai ser resolvido primeiro? Né? Então, observem que a nossa operação principal aqui é essa de junção, tá? Ela que vai ser resolvida por último. Então, a gente vai fazer primeiro o que está dentro do parênteses, né? Vai ser essa daqui. Vamos lembrar sempre de, nessa forma de constituição de tabela verdade, enumerar para deixar bem claro qual foi a nossa operação inicial. Tá? Então, numa conjunção, nós vamos ter aqui a primeira linha VV, vai ser V, e o restante vai resultar em falsidade, né? Certo? Já que vai ter pelo menos um F. Tá? Logo em seguida, a próxima que a gente vai resolver é a negação do que está dentro do parênteses, né? Vai ser aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar um 2 aqui. Então, eu vou negar o que está aqui, ó, certo? Na coluna que a gente identificou como 1. Então, a negação da verdade é uma falsidade, certo? E o resto, então, vai dar V, tá? E aí, por fim, vamos aqui para a última coluna, certo? Para disjunção, né? Para finalizarmos, tá? Então, observem que na disjunção, se eu tenho um V, então aquela proposição vai ser verdadeira. Tá? Então, a gente vai olhar, né, para o P e para o último resultado encontrado, certo? Então, nós vamos ter aqui verdadeiro, certo? Já que temos aí pelo menos um V. V, V, V. Então, verifiquem que, de fato, essa proposição trata-se de uma tautologia, certo? Gente, eu resolvi construir a tabela verdade dessa forma, mas se vocês preferirem aquela outra forma, que a tabela verdade vai ficar um pouco mais extensa, vejam o que é melhor para vocês, tá? Podem ficar à vontade, tá certo? Vamos então ao próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente pode optar por usar a tabela verdade, vai ficar bem curtinho, só tem uma proposição simples. Tá? Ou então a gente pode esquecer um pouco as tabelas verdades e escrever um pouco, né? No caso aqui, a gente vai ter inicialmente o seguinte, né? Nós podemos ter a possibilidade, certo? Ó, do valor lógico de P, né? Valor lógico de P sendo verdadeiro, que seria a primeira linha da tabela verdade, tá? Então, com isso, nós vamos ter aí, substituindo nessa proposição, que é o chamado princípio da não contradição, né? Substituindo esse valor lógico para o P, então vamos ter aí, ó, não V, certo? Não V e não V, certo? Então, isso aqui vai ser igual, repete o não, vamos ver primeiro está dentro do parênteses. O primeiro V a gente repete e esse não V, né, a negação da verdade é uma falsidade, certo? E aqui nós vamos ter a negação de V e F. V e F dá o quê? Dá F. Logo, isso aqui vai ser V. Já se o valor lógico de P
né? A segunda possibilidade aí, F, certo? Então, vamos ter aqui não F e não F. Isso vai ser igual a não. Repete o primeiro F. E a negação aqui do F é V, certo? Então, vamos ter aí F e V, vai ficar F. E a negação do F é V. Então, está comprovado aí que a proposição não, né, a negação, né, não é verdade, que P e não Q, tá certo? No caso aí, isso aí é uma tautologia, tá certo? Nós encontramos aí tanto para uma possibilidade de valor lógico para P, né, no caso a primeira possibilidade sendo V, como na possibilidade do valor lógico para P sendo F, nós encontramos dois resultados verdadeiros. Portanto, o princípio da não contradição é uma tautologia. E aí, consequentemente, se a gente pegar só a parte aqui, né, se eu quiser saber o valor lógico dessa proposição, o valor lógico de P e não P, certo? Se o valor lógico da negação, tá, que a gente encontrou, né, aqui era negando, não é isso? Então, se a gente tirar essa negação, o novo resultado aí, se deu antes, deu sempre V, então agora vai dar um F, né? O que seria, o que passa a ser aí, quando o resultado é sempre F, sempre falso, passa a ser uma contradição, certo? Que é o que a gente vai ver agora. Então, em uma contradição, certo? Quando a gente tiver uma proposição composta, ela vai ser sempre uma falsidade independente dos valores lógicos das proposições simples componentes dessa composta, tá certo? E aí, claro, a gente vai, né, se nós tivermos com uma proposição é tautologia, a negação dela passa a ser uma contradição e vice-versa, tá? Então vamos pegar esse exemplo aí, né, para mostrarmos aqui que essa fórmula é contraválida. Só fazendo uma observação, certo? Quando nós tivermos uma fórmula que é uma tautologia, a gente pode chamá-la também de fórmula válida, certo? Falar que uma fórmula é válida é o mesmo que dizer que ela é uma tautologia. É algo semelhante, em uma contradição eu posso chamá-la, né? Se aquela fórmula é uma contradição, então eu posso dizer que ela é contraválida, certo? Então vamos resolver essa fórmula aqui, né? Vamos construir a tabela verdade dela para concluirmos aí, né, que se ela é ou não uma contradição, tá? Então vamos colocar aqui o não P e P, aqui a gente abre um parênteses, certo? E não Q. Tá? Então vamos aqui, o primeiro resultado que a gente vai fazer é o que está no parênteses, claro que antes a gente vai ver as possibilidades para cada proposição, né? Então para P, certo? Nós podemos ter a possibilidade de V e para o Q também V. Ou podemos ter P, V e Q, F, ou PF, certo? PF, né? Que não é prato feito, né? Tá certo? E o que? V, tá? E podemos ter também ambos F, certo? PF e o que também F, certo? E aí o que a gente vai resolver primeiro, né, vai ser essa negação, né? A gente vai fazer primeiro essa negação aqui, tá? Então vamos enumerar para a gente não se perder depois. Então é só fazer a negação dos valores lógicos de Q. Então vai ficar um F, certo? F, V, F, V. A segunda que a gente vai fazer vai ser essa coluna aqui, tá? Que a gente vai pegar aqui, ó, né? Esse resultado, certo? O P com esse resultado aqui, tá? Com o da coluna que a gente numerou de 1, tá? Então é uma conjunção, tá? E aí só vamos ter V quando for tudo verdadeiro, tá? Só nesse caso aqui, certo? O restante vai ser F, né? Os demais casos vão ser F, tá? Então entendo que essa terceira linha aqui tem um F. E aí vamos para a próxima coluna, né, que a gente vai resolver, certo? Vai ser essa aqui, que a gente vai chamá-la de coluna 3. Na verdade, a gente tem que fazer aquela negação do P, né, primeiro, então vamos chamar aqui de P, o não P de 3, tá? Então aqui nós vamos ter uma falsidade, vamos ter outra falsidade, verdade, verdade. E por fim, certo? A coluna aqui que nós vamos chamar de 4, agora sim, né? A gente vai olhar para 3 e para 2, certo? Isso em uma conjunção,
tá? Então, lembrando que uma conjunção só teremos verdade se tivermos VV, tá? E se a gente observar aí, isso não ocorre em nenhum momento, tá? Então, tudo vai ser falsidade, certo? Portanto, de fato, trata-se aí, né, de uma proposição contraválida ou contradição, certo? E aí, logo abaixo, a gente já observa aqui certa definição do que é uma proposição contingente, certo? Ou uma contingência. Nesse caso, a contingência é uma proposição onde vão figurar pelo menos um V e pelo menos um F. Ou seja, é quando a proposição nem for uma tautologia, nem for uma contradição. Tá? E é uma ideia tão simples, né, pelo que a gente já viu aí, que eu não vou fazer nenhum exemplo, certo? Agora a gente vai pular logo, certo? Vamos falar agora sobre o método de demonstração aí de fórmulas ou teoremas, certo? Chamado de redução ao absurdo, ou simplesmente absurdo. Método da negação ou absurdo. Gente, esse método ele é muito útil dentro da matemática, certo? Na demonstração de diversas propriedades que são proposições, né? Então vamos conhecer agora, entender como é que a gente utiliza esse método, certo? Então a gente vai considerar inicialmente aí essa proposição H, tá? Que é um pouco extensa até, mas vocês vão ver que não vai dar muito trabalho não, tá certo? Então qual que é a ideia do método da negação ou redução ao absurdo? Tá? Então, essa proposição aqui, a questão está querendo que a gente mostre que ela é válida, certo? Ou seja, que a gente mostre que ela é uma tautologia. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Se ele quer que a gente mostre que ela é uma tautologia, que ela é sempre verdadeira, a gente vai supor que essa proposição H é sempre falsa, certo? Que é uma falsidade. E aí, no decorrer do desenvolvimento aqui da situação, a gente vai encontrar uma contradição, que isso vai mostrar que essa falsidade, na verdade, é falsa. Ou seja, se eu estou mostrando que a falsidade é falsa, é porque aquilo é uma verdade, tá certo? Então, a gente vai começar, tá, supondo, né, ou suponha, nesse caso aqui, que o valor lógico da proposição H é falso. Então, se a gente está supondo que isso é falso, tá, pela proposição em si, que é uma condicional, tá, como vocês podem observar aqui, né, isso é uma condicional. Para que ela seja falsa, nós vamos ter que essa primeira parte aqui é uma verdade e a última parte é uma falsidade, né? Só assim a proposição H seria falsa, certo? Então, com isso, para que essa primeira parte seja verdade, por ser uma conjunção, tá? Nós vamos ter que ambas aqui devem ser verdadeiras, certo? Então, nós vamos ter aqui, a partir disso, né, que o valor lógico de P em Q é igual ao valor lógico de Q em R, que é igual a V, e, como falei, essa última parte aqui, certo? Né, tem que ser falsidade, já que a gente está supondo que a fórmula H é falsa. Então, o valor lógico de P em R é falso, tá? Então, pegando essa última informação aí dessa falsidade, tá, que fica mais fácil de a gente analisar, vamos botar aqui, né, certo, dessa última proposição aí, né, dessa última informação de que o valor lógico de P em R é falso, o que é que a gente pode concluir? Para que isso seja uma falsidade, nós vamos ter que o valor lógico de P é V e o valor lógico de R é F, certo? E aí vamos voltar para cá, para essas duas aqui, certo? Primeiro, né, vamos pegar aqui o valor lógico de P em Q, que é verdade, tá certo? Então, para, né, valor lógico de P em Q ser igual à verdade, certo? Se, olha só, a gente sabe aqui já qual é o valor lógico, por exemplo, de P. Então, vai dar para a gente concluir no valor lógico de Q, certo? Se o valor lógico de P é igual a V, então, veja que a gente está utilizando aqui, certo? Estrutura de uma condicional aqui também nessa demonstração, né? O se então, certo? Então, o valor lógico de Q vai ser o quê? Né? O valor lógico de Q vai ser o quê? Ora, se o valor lógico de P é V, e isso tudo dá V, então, para que isso seja
para que isso ocorra, né, para que de fato seja V, o valor lógico de Q só não pode ser F, né, tem que ser verdadeiro, tá certo? Agora, para, né, o valor lógico aí da segunda parte aqui, ó, dessa segunda parte, né, de Q em R, certo? De Q em R. Também ser verdadeiro se o valor lógico, a gente sabe o valor lógico de R, que é F. Então, o que a gente vai poder concluir? Que o valor lógico de Q, ora, se tudo é V, e o valor lógico de R é F. Para que seja verdadeiro, o Q só pode ser F também, já que é uma condicional, tá certo? O que gera aqui, ó, uma contradição, certo? Quebra aí o princípio, né, da não contradição. O princípio da não contradição diz exatamente que uma proposição ela não pode apresentar, né, ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, certo? Então isso aqui, ó, o que gera, certo? Um absurdo ou contradição, né? Absurdo. Portanto, o valor lógico de H vai ser verdadeiro, certo? É válido, né? Ou é uma tautologia. Vamos para esse outro exemplo que pede, né, para a gente utilizar método de redução a absurdo para verificar que essa nova proposição H também é uma tautologia. Tá? Então, a inicial é sempre a mesma. A gente começa, né, fazendo aí a relação do que ele está querendo. Então, se ele quer que a gente mostre que é uma tautologia, a gente vai supor, certo? Suponha que o valor lógico da proposição H é uma, certo? Vai ser uma falsidade, tá? Então, isso vai implicar para a gente, no caso que a gente vai ter duas possibilidades, certo? O que é que isso aqui vai implicar, né? Vamos colocar aqui as duas possibilidades, uma aqui e a outra aqui, certo? Vai implicar na primeira possibilidade aqui, tá? Possibilidade, certo? E aqui nós vamos ter a segunda possibilidade, tá? Então, na primeira possibilidade, né, lembrando, para que isso aqui seja falso, como é uma aqui bicondicional, vai ser falso se uma for verdadeira e a outra falsa, ou, né, ou a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou a primeira ao contrário, né? Tá certo? Então vamos supor aqui que o valor lógico de P em Q inicialmente seja o verdadeiro e o valor lógico de não P condicional não Q seja falso, certo? Essa é a primeira possibilidade. Veja que a gente vai analisar aqui aquela situação em que nos informa, né, apenas uma possibilidade, certo? No caso essa daqui, se a gente pegar essa, como ela é verdadeira, nós teríamos aí três possibilidades para que ela seja verdadeira, tá? Então, nessa segunda aqui, para que ela seja falsa, tá? Nós vamos ter o caso, né, do valor lógico, certo? Essa daqui, né, ela vai informar para a gente, certo? Que o valor lógico de não P, tá? O valor lógico de não P tem que ser V, e o valor lógico de não Q, tá? Não Q tem que ser F, né? Só assim aqui acima nós vamos ter F, tá? E se isso ocorre, tá? O valor lógico de P vai ser, já que o de não P é V, então o de P vai ser F. E o de Q, né? E o valor lógico de Q vai ser igual a V, já que o de não Q é F. Se a gente substituir
essas informações aqui acima, vejam que sem problemas, né? Se o P é F e Q é V, a gente vai continuar tendo uma verdade. Então, por enquanto, a gente não encontrou nenhuma contradição. Vamos para a segunda possibilidade, né? Que é o valor lógico de P em Q agora sendo falso e o valor lógico de não P condicional não Q sendo verdadeiro. Agora eu vou pegar por essa primeira aqui que nos traz apenas uma possibilidade, né? Do valor lógico de P ser F, certo? E o valor lógico de Q, ou melhor, o valor lógico de P sendo V, tá? Senão, né, para ser F, o valor de P tem que ser V, e o valor lógico de Q é que tem que ser F. Então, utilizando esses valores lógicos aqui para P e Q, vejam que se a gente substituí-los aqui, tá, nós vamos ter o que aqui? Ó, nós vamos ter que o valor lógico de não P, ora, se o valor lógico de P é V, então não P vai ser F. Fiquem atentos, ó, tá? Eu estou jogando aqui direto. F vai ser o valor lógico de não P, já que o valor lógico de P é V. Tá? E como o valor lógico de não Q é F, então o valor lógico de Q é V. Isso aqui, vejam que vai continuar dando uma verdade. Então, nessa situação, o método de redução ao absurdo, ele não vai ser útil, certo? Pois não foi gerado nenhuma contradição. Tá? Então, por isso a gente não pode afirmar, utilizando o método de redução ao absurdo, que essa proposição H é uma tautologia. E aí vamos ter que utilizar um outro método para confirmar isso, que no caso aí você pode utilizar a tabela verdade, tá? E aí fica a cargo do aluno, certo? Então espero que vocês tenham compreendido, e principalmente, né, de todos esses conceitos de hoje, é o método de redução ao absurdo, tá? Então eu peço para que vocês desenvolvam aí as atividades solicitadas, né, lá no Classroom, certo? Então, bons estudos para vocês e até logo!